Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na aula 6 do nosso curso completo e o lance é o seguinte: entramos no universo gramatical finalmente. Não que interpretação seja chato, é chato. Mas gramática é um sistema lógico, é algo concreto, é algo palpável, é algo que você aprende para nunca mais esquecer. Óbvio, se você entender que tudo que você aprende aqui é para você fazer exercício. Não existe aprendizado para concurso público sem prática. É perder tempo, é jogar tempo no lixo. E você não pode jogar tempo no lixo. Você tem que correr atrás de prejuízo e, obviamente, vencer as bancas. Então, para tudo isso, a gente está aqui para te ajudar, para pegar na sua mão, para fazer você evoluir. E a aula de hoje é ortografia, levando em conta, obviamente, a acentuação gráfica. A acentuação gráfica cai. E eu costumo dizer que a acentuação gráfica é aquele ponto que você não pode perder. Por que não pode perder? Existem pontos na prova que você não pode perder porque todo mundo perde. Todo mundo erra uma questão de escrita, de vírgula. Todo mundo erra uma questão de partícula C. Então, tu ganhar um ponto desse, ele é valiosíssimo. Tu está acertando uma questão que as pessoas erram. Tu é sinistro. A acentuação já não é bem assim, não. A acentuação é um conteúdo em que as pessoas costumam ir bem. As pessoas acertam questão de acentuação gráfica. Então, tu não pode errar a acentuação justamente porque as pessoas não erram. Então, tu tem que acertar questão de acentuação gráfica. Por esse motivo que eu acabei de falar. É um conteúdo não muito difícil. Depois que você aprende, você não esquece mais. E as bancas pedem o quê? Vamos para a tela. As bancas pedem isso aqui, ó. Ela não quer saber se a palavra casa tem acento ou não. Todo mundo sabe que não tem. Ela quer saber as regras de acentuação gráfica. Se as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo. Se as palavras foram acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica. Então ele pega, por exemplo, a palavra sério e a palavra gênero. E a banca vai dizer: esses dois vocábulos foram acentuados em virtude da mesma regra. E aí, tu tem que saber se isso procede ou não. Tu tem que saber se isso é verdade ou não. Então, numa questão de acentuação gráfica, tu tem que conhecer regra. Não tem jeito. Vamos para a tela para eu escrever para vocês as regras, como funcionam. Por quê? Tem que saber. Família, a primeira coisa tem que dominar alguns conhecimentos prévios, né, que envolvem o assunto. Um deles é a fonética. A gente tem que saber o que é vogal, o que é semivogal, a gente tem que saber o que é sílaba tônica, a gente tem que saber o que é acento gráfico, o que é acento fonológico. Algumas coisas não tem como, a gente tem que dominar a real, porque vão ser diferenciais aqui para o nosso aprendizado. Então, eu vou colocar aqui na tela alguns conhecimentos prévios do assunto, tá? O primeiro é a diferença de acento gráfico para acento fonológico. Primeiramente, acento é o quê? O que te lembra a palavra acento? Estou com uma dor acentuada na coluna. O que eu tenho? Eu tenho uma dor forte. Então, acento tem a ver com força. Acento tem a ver com tonicidade. Tônico é forte, acentuado é forte. Na tela. E existem duas formas de haver esse acento no português. Ele pode ser um acento gráfico, que é um acento da escrita, e um acento fonológico. Por exemplo, cajá e caju. Parece dupla de repentista, né? Cajá é uma palavra que tem um acento gráfico nesse A. Caju não tem acento gráfico, né? Mas caju tem acento fonológico. Por quê? Existe uma sílaba ali que é acentuada. Ou seja, existe uma sílaba ali que é forte, que é o ju. Então, uma sílaba é acentuada na pronúncia, né, de caju, e a de cajá é acentuada na grafia. Ou seja, você vê o acento, beleza? Você vê o acento. Secretária, né? O acento está no tá, secretária, né? E secretaria, o acento está no ri, secretaria, né? Então, estou te falando, as palavras vão ter o acento, que pode ser gráfico e pode ser fonológico. Na palavra sabia, que é o verbo, né? Eu sabia isso, o bi, né? É a estrutura acentuada, sabia. E no sábia, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, você enxerga o acento aí nesse primeiro sa, a sílaba acentuada, né? Tá aqui. Então, acento gráfico é o que cai em prova. Por quê? Nós estamos falando de prova de concurso público, né, cara? Que não é uma prova oral, uma prova escrita.
a prova escrita, né, ela vai levar em conta o acento que acontece na escrita. Então, não se importe muito com esse lance de acento fonológico. Você pode focar no acento gráfico completamente, porque é ele que cai, tá? É ele que cai. Legal! Aí, o grande lance vai ser o seguinte a partir de agora, pessoal. A gente tem que entender regra. A gente tem que saber o motivo que fez uma sílaba ganhar um acento. Sem regra, não existe essa aula, tá? É uma aula de regras completamente. Então, bora focar aqui, bonitinho, como é que funciona tudo isso. Show. Olha que maneiro, filho. Para começar, como eu te falei, a gente tem que ter alguns conhecimentos prévios, conhecimentos básicos, a gente tem que saber quais são as vogais no português. E essa pergunta parece brincadeira de criança, né? Quais são as vogais? Pô, professor, quais são as vogais? Tá de sacanagem? Eu sei. A, E, I, O, U. Legal, né? Só que isso aqui é bem básico, né? A, E, I, O, U. A gente tem o A, a gente tem a vogal nasal, o AN. A gente tem o E aberto, o E fechado. Então, as vogais são até mais do que A, E, I, O, U. O que eu quero é que vocês saibam que esse A, E, O são as chamadas vogais puras do português. Vogais puras. E esse I e esse U, eles vão acumular dois papéis interessantes, que é o primeiro de vogal e o segundo de semivogal. Aí o cara fala assim, eu tenho que saber isso? Isso parece aquele conteúdo lá do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. Ó, não mente pra mim não, hein? Ensino fundamental 1 e 2 é pra novinho, tu é ginásio, tô ligado que tu era do ginásio. Em alguns estados era colegial, né? Mas tu fez ginásio, ensino fundamental 2, pelo amor de Deus. Mas de verdade, lembra um pouco esse período maravilhoso da nossa escola, em que você matava aula para me ver jogando bola? Só que é importante, é base. Tu tem que saber o que é ditongo já, irmão. E para saber o que é ditongo, tem que saber o que é semivogal. Tem que já saber a regra do hiato. Para saber a regra do hiato, tem que saber o que é vogal. Então tu não pode correr disso aqui, não. Eu sei que parece bobeira, antigo, tá? Muito fácil, mas não menospreza o bagulho não, porque vai ser importante para a regra de acentuação gráfica, tá? Ter essa noção fonética da nossa querida língua portuguesa. Então, esse I e esse U, eles podem ser semivogais também. Quer ver um exemplo? Olha a palavra pais. Pais que eu digo, gente, é seu pai e sua mãe, tá? São meus pais. Nessa palavra pais, eu queria que vocês observassem que esse I, ele é quase pronunciado. Ele não tem força, ele não tem aquele som de uma vogal. Existe um exercício interessante para você fazer nesse tipo de questão, que é botar a mão na tua garganta. Bota a mão na garganta e fala pais. Seu pai e sua mãe são seus, pais. O A fez vibrar suas cordas vocais, o I não. Porque esse A é vogal e esse I é quase uma vogal. Ele é uma semivogal. Ele é fraco, ele não tem força de vogal, ele não tem pronúncia de vogal. Agora, bota a mão na garganta, bota a mão nesse gogó aí, vai. Bota a mão nesse gogó e fala país, né? Brasil é o do futebol. Brasil é o pontinho do futebol. Brasil é o país do futebol. País. O I fez vibrar suas cordas vocais. Cuidado com essa mão no pescoço aqui na prova da Fundação Getúlio Vargas, porque tu vai acabar querendo se enforcar, de verdade. Então, rapidinho assim, ó, país, né? Esse é forte, então esse é vogal. Então, na palavra paz, nós temos um encontro ali, físico, de uma vogal com uma semi. E na palavra país, a gente tem vogal e outra vogal. Esses fenômenos têm nome na gramática, cara. Esses fenômenos têm nome. Esse encontro de vogal com a semi é chamado de ditongo. E a vogal com a vogal, obviamente cada um na sua sílaba, ele é chamado de hiato. E o interessante é saber, família, que cada sílaba do português tem que ter uma vogal. Não existe sílaba sem vogal no português. A vogal é a base de uma sílaba. Mais exemplo aqui, família. Olha, compara a palavra farmácia com a palavra padaria. Dois lugares do inferno para tu gastar dinheiro, né? Farmácia... farmácia e padaria. Olha esse IA do final, esse I e esse A. Olha o I e o A de farmácia e olha o I e o A de padaria. Esse I aqui de farmácia, repara que ele é um I fraco. Ele é o I que a gente chama na gramática de semivogal. Ele não é uma vogal que tem som de vogal, som forte. Vocalista que emite os sons vocálicos.
na banda, o vocalista, ele que vai usar a garganta, filho, ele que vai cantar, né? Então, olha a farmácia, farmácia, cia. Esse I foi breve e o A é vogal. Agora, fala padaria, que é a mão na garganta. Padaria. Olha o I fazendo vibrar por ser uma vogal. Então, em padaria, eu tenho o hiato e em farmácia eu tenho ditongo. E qual a importância dessa parada de ditongo para acentuação gráfica? É a seguinte, a palavra farmácia é uma palavra que tem acento, família, mas não por terminar em A. A palavra farmácia tem acento por terminar em ditongo. É uma paroxítona que termina em ditongo. A gente não considera essa palavra como uma palavra que termina em A para acentuação gráfica, porque esse A ele não está soberano na sílaba, ele está acompanhado de uma semivogal. Compara as palavras mal com U e baú. Não é só o acento gráfico a diferença, é a pronúncia. O mal com U, cara, ele tem a mesma pronúncia que o mal com L, de tão fraco que ele é. Mal. Agora, baú. O U faz vibrar suas cordas vocais porque ele é uma vogal. Então, em baú eu tenho o hiato e em mal eu tenho o ditongo. Maneiro, hein? Aprendendo isso aí. Aí os acentos do português. Quais são os acentos? Olha só, rapaziada, acento. Uma vez eu trabalhava num curso, aí a pessoa falou assim, ó, manda um e-mail pra gente, manda um e-mail pra diretoria desse curso pra gente resolver a parada. Eu falei, beleza, mandar um e-mail pra diretoria do curso, lá no Rio de Janeiro, esse curso. Aí, qual que é o e-mail de vocês? Aí ela, anota aí, professor, é direção@cursoxy.com.br. Direção@xy, era pra direção do curso, que era mandar um e-mail, né? Aí ela falou direção@xy, cursoxy.com.br. E ela falou, mas é direção sem acento, tá, professor? Aí eu fiquei pensando, direção não tem acento, porra. Olha a palavra direção, família. Direção não tem acento. O que direção tem é o tio. E eu vou te dar uma ideia, papo reto, abraça esse papo aí. Tio não é acento, cara. Tio não é acento. O tio é uma marca de nasalidade. Eu conto sempre nas minhas aulas a história do tio. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Um vídeo maneiro, legal, super produzido, lá no quarto da minha casa, com a câmera horrorosa. Tio é uma marca de nasalidade. Ele vem tornar uma vogal nasal, ele não é um acento gráfico do português. Então, direção seria direção sem tio, professor, e sem cedilha, direcal, @ curso tal, cursoxy.com.br. Que curso era esse? Nem lembro, irmão, tá doido? Faz tempo pra cacete, tá doido? Faz muito tempo. Mas olha só, quais são então os acentos do português? O acento grave, indicativo de crase, sacou? Aquele acento grave. O acento agudo, que é aquele acento que é o alfinete do cabelo da vovó. E o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Esses são os acentos gráficos, o agudo, o circunflexo e o grave. Aí os acentos aí, ó, formando algum símbolo de uma sociedade secreta muito louco. O tio não é acento, pegou? Tio não é acento. Tio é o quê? Não é acento. Aqui por que eu tô falando isso, cara? Porque eu já vi questão de prova que pedia palavras que foram acentuadas pelo mesmo motivo. O cara botou órgão e construção. Não, órgão não. Botou construção e realização. O cara quer marcar, porra. Se ele acha que tio é acento. Consideração importante. Primeira, ditongo. Encontro de uma vogal com uma semi na mesma sílaba. Aí você tem série, tá vendo? Série. Esse I é uma semivogal e o E vogal. História, semivogal e vogal. Sério, semivogal e vogal. Mãe, vogal e semivogal. Repara que mãe tem E, mas esse E é pronunciado igual ao I, mãe. Mãe. Repara que nas 3 primeiras palavras, nós temos uma semivogal começando a sílaba e subindo para a vogal, concorda? Começou com uma semi, evoluiu para vogal. Em mãe, começou com vogal e caiu para semi.
Então, em mãe, nós temos um ditongo decrescente. E nas outras, o ditongo é crescente. Ó. Vinícius. Vinícius. Esse I é semivogal e esse U é vogal. Pai, vogal e semivogal. Isso é ditongo, tá, gente? Ditongo é quando você tem na mesma sílaba uma vogal e uma semivogal. O que é hiato? Hiato, cada uma na sua sílaba é vogal e vogal. Raul, tá vendo? Ninguém fala, qual é o teu nome? Meu nome é Raul. Raul, pô, o é forte. Raul. Ó, compara a palavra ruído com a palavra ruivo. Olha o I de ruivo, cara. Olha como o I de ruivo é fraco, é breve, é quase pronunciado. Ruivo, ruivo, ruivo. Agora ruído, o I é forte, o I vibra suas cordas vocais. Então na palavra ruivo, nós temos um ditongo, ó, olha aqui. Ruivo. Lembra como é que você aprendeu a separar a sílaba? Batendo palminha? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Bater palminha não, vai ser expulso da sala do concurso. Ruivo. No meio da sala? O nego vai falar, que porra é essa aqui? Descendo santo no cara. Então, não é para bater palma no dia da prova, senão tu vai ficar preso a esse método e vai se dar mal. Então, ruivo, ditongo, e ruído é hiato. Sorria, ó, ia, sorria, padaria, ruído, saúde, balaústre. Esses são os hiatos, malandro. E aí as palavras são divididas, só as bases, que é a base, hein? Base para a aula. As palavras são divididas em classificações de acordo com a posição da sua sílaba tônica. É, maluco. Se a sílaba tônica é antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. Se a sílaba tônica é penúltima, eu tenho uma paroxítona. E se é a última, eu tenho uma oxítona. A última oxítona. E a palavra fé é o quê? Família, a palavra fé, a mais forte, não é a última sílaba, né? Porque, porra, fé é a única sílaba. Se é a única, não existe último. Imagina, hoje eu vou correr comigo. Hoje eu vou correr sozinho, botar um pagodinho remix pelo Dennis DJ e vou correr sozinho. Aí eu chego morto da corrida e falo assim, pô, aí, cheguei em último. Meu irmão, correr sozinho, chegar em último, tu tá fudido. Só que chega em último se você tiver mais um para competir contigo. Se existe uma sílaba só, ela não é a última sílaba, é a única sílaba. Então a fé é uma monossílaba. Então monossílaba, única sílaba. Oxítona, a última. Paroxítona, a penúltima. E proparoxítona vai ser a nossa antepenúltima. Beleza? Então as palavras aqui e tal, e você sabe que a regra vai girar em torno disso. As regras vão girar em torno disso, né? Das classificações de acordo com a sílaba tônica, beleza? Classificação de acordo com a sílaba tônica. Tem que saber, maluco, tem que saber. Aí, olha que maneiro. Oxítona. A sílaba mais forte é a última. Urubu, motel, marajá. Cigarro é a penúltima. Gar. Jané, lápis. Proparoxítona, ó, gramática, tóxico, semântica, né? Então, já prepara o teu coração, porque isso tudo vai ser extremamente importante para o seu aprendizado. Beleza? Tem que saber isso aí, de verdade. Vamos entrar no universo das regras agora, de vez, sem crise. Primeira regra, fica atento sempre a essas três vogais, A e O, tá? Grava isso. Aí. Grava o axé, todo axé tem A e O. Não existe axé sem A e O, ó. Aí, comigo. A e O. Parararará. Aí, o. Aí, o. É. Todos têm A e O. Grava A e O, porque isso vai ser importante para a questão de acentuação gráfica. Na tela. Monossílabas tônicas. Adivinha com que vogais você vai ter que acentuar uma palavra monossílaba tônica? A e U. Então, já, pé, o nó, o verbo crer, logo, creis, o S não faz a menor diferença. O de, des, vez, mês, filo. Essa palavra aqui ela vai ser acentuada independentemente, né, do pronome ato, no fila. Então, são os acentos.
Também vai acentuar a monossílaba quando terminar em ditongo aberto, galera. Olha só que maneiro. Caiu aquele acento louco de ideia. Mas só caiu em ideia, cara. Assembleia, Coreia. Ou seja, só caiu nas paroxítonas. A palavra céu continua tendo acento. O rói, o dói, isso dói, viu? Isso dói. Com acento. Então, A, E, O e o ditongo aberto. Essas palavras têm acento. Ó. A palavra nu não tem acento. Por quê? É uma monossílaba terminada em U. Por analogia, se a palavra nu não tem acento, aquela palavra também não tem. Aquela palavra que é monossílaba e termina em U, sabe? Tu, o pronome tu também não tem acento. Beleza? Então essas palavras aqui não vão ter acento gráfico. Primeira regra, então, dominada. Segunda, é a regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Todas? Quais? Todas. Todas mesmo, todas. Tem certeza? Todas. Toda proparoxítona é acentuada comigo porque são palavras raras no português. Devido à escassez, todas têm que ter acento. Então, olha lá. Fósforo, partícula, álibi, gênero. Todas essas palavras são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Todas. Matei a segunda regra. Na terceira, eu estou juntando duas coisas. Oxítonas e paroxítonas. Por quê? São paradas meio que uma depende da outra. Ó, você aprendeu na escola, certamente, eu também aprendi, que vai acentuar a oxítona quando terminar em A, E, O. Já tinha gravado isso, hein? A e U. A, E, O. E o EM. A, E, O, EM e os plurais. Então, olha aqui. Terminado em A. Café, terminado em E. O, né? Marajó. O EM, que é também. Então, a gente vai acentuar toda a oxítona que termina em A, I, O e EM. Beleza? E as paroxítonas? Aqui vem a desgraça toda, porque paroxítona, a gente aprendeu um monte de mnemônico, né? Rouxinol, psiluc, ricirão, psil, não sei o quê. Que seria o quê? Em R, em U, em X, em I, em N e L. Aí esse O é para você ficar de olho aberto. E esse olho aberto, pô, pelo amor de Deus, cara, não é assim que você aprende isso não. Esquece isso. Como é que é então? Fala aí, professor. Olha isso aqui. Vai acentuar oxítona que terminar em A, E, O, EM. Concordo. Concordo. Olha o exemplo aqui. Cajá, vatapá, mafuá, café, ananá, jacaré, pajé, pontapé, cipó, mocotó, dendê, freguês, inglês, avô, bordô, metrô, blá, blá, blá. Não acentua Aracaju, pelo amor de Deus, porque é oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U não tem acento. Quem é do Rio de Janeiro aí, não acentua também Bangu, Bangu, sem acento. Então, essas duas palavras aqui não vão ter o acento, justamente porque são oxítonas que não terminam em A, E, O ou EM. Só acentua se terminar em A, E, O, EM. Se não terminar em A, E, O, EM, não vai ter acento. Pegou? Agora, olha a regra das paroxítonas. Vão acentuar quando terminarem em resto. Como assim resto? Para ilustrar esse exemplo, essa regra, claro, olha o exemplo, fácil. A mais forte das sílabas é o Fá, que é a penúltima. Por isso, eu vou chamar esse vocábulo de paroxítona. Essa paroxítona Fá termina em L. E L não está aqui. L é resto. É resto. Resto em relação a isso aqui, A, E, O, EM. Então, toda paroxítona que não terminar em A, E, O, EM
Acentua. Paroxítona que termina no resto, acentua. Oxítona só acentua se terminar em AEON. Então, AEON acentua na oxítona e todo o resto acentua na paroxítona. Isso vai valer também para caráter, ó, caráter. A mais forte é o Rá, então tem uma paroxítona terminada em R. R está aqui ou é Ré resto? É Ré resto, então acentua, caráter. E por aí vai. Ao contrário, né? Vou botar aqui, ó, oxítonos, vai acentuar em A, E, O, em e os plurais. E paroxítona, quando não é A, E, O, em. Ó, júri tem acento. Deixa eu botar um amarelo aqui. Júri tem acento por quê? Paroxítona terminada em I, e I é resto. Táxi também, lápis também, tênis, cloves, ímã, órfão. Termina em an, tá vendo? Bênção, termina em ão. Órfão, termina em ão. Esse ão aqui, no português, é um ditongo, então a palavra termina em ditongo, tem acento. Bônus tem acento, porque termina em US. Vírus também. Amável termina em L. Tudo isso está no resto, ó. O I, o L, o US. Tudo está no resto. Fácil termina em L. Imóvel, álbum termina em UM. Então, se terminar em algo que não é a, é, o, em, aí vai ter acento. Olha o hífen, termina com EN, tem acento. Bíceps termina em PS. César termina em R. Revólver em R. Fênix em X. Então, a regra é, terminou em AEL em, acentua o oxítono. Terminou no resto, acentua a paroxítona. Grava isso aí. Mais uma regrinha. Ah, tá. E só um comentário aqui. A palavra farmácia. Vamos botar aqui de novo. Que você viu que tinha acento, né? Ó, farmácia. Ela é paroxítona. Repara que a mais forte é a penúltima. E essa palavra terminando assim, a gramática vai dizer que ela termina em ditongo. Ela não é uma palavra que termina em A. Ela termina em ia. Esse ia conta como terminação e a gramática vai dizer que ela termina em ditongo. Então, farmácia é uma paroxítona terminada em ditongo. Ditongo está no resto. É tipo órfão, pô. Órfão é paroxítona terminada em ão. E o ão está no resto. O ão não está nesse grupo de 4 terminações. Então, a regra da oxítona e da paroxítona são regras que se excluem. Pegou? Agora, olha isso aqui rapidão, cara, a regra do hiato. É praticamente a última regra. Olha a palavra cauda e olha a palavra saúde. Com acento. Mas deixa eu tirar esse acento aqui para te explicar. É coisa muito normal no português que depois de uma vogal, o I e o U virem semivogal. É um processo natural que o I e o U percam força após vogal. Tanto que cauda, esse U tem a mesma pronúncia que a palavra cauda com L. Existe a palavra cauda com L, tá? Pelo amor de Deus, hein? Mas é o líquido. Isso aqui é o rabo do animal, a cauda do animal. O grande lance é, esse U perde tonicidade depois de vogal. Mas em saúde ele não perde não, cara. Tu espirra alguém fala saúde. Saúde, né? Mesmo após vogal, esse U se manteve tônico, se manteve forte. Então ele vai ter o acento para mostrar isso. Esse acento é apenas para mostrar que esse U é forte, que esse U tem força, que esse U não é uma semi-vogal, e sim uma vogal. Aqui, Bahia, olha o I sozinho. Então, a regra de hiato é, apareceu uma vogal, qualquer. Depois dela veio o I ou o U, sozinhos na sílaba, ele vai ter acento. Por isso que existe acento na palavra país. Ó, país. Depois da vogal A, o normal é esse I perder força. Mas em país ele não perdeu, não. Tem uma vogal aqui, eu tenho outra vogal aqui. Então tem acento nele. Beleza?
Saída. Se não fosse o acento, você ia falar saída. Por quê? Depois do A, a tendência é esse perder força. Mas em saída ele não perde, não. Então, acento nele. Saída. Saúde. Beleza? Olha essa palavra aqui, ó. Construído. Olha o I forte após vogal. O I e o U fortes após vogal, acento neles. Penúltima regrinha, regrinha do acento diferencial do ter e do vir. Ele tem no singular sem acento e eles têm no plural com acento. Ele vem no singular sem acento, eles vêm no plural com acento. Regrinha do ter e do vir. E mais acento diferencial, a última regra de acento diferencial, o pôde no passado, no pretérito com acento, e o pode no presente sem acento. O por preposição e o por com acento é um verbo, né? Ou seja, vou pôr o dinheiro na conta, com acento. Passei por sua casa, sem acento. E quando causar ambiguidade, a palavra forma, alguns autores recomendam, mas não cai em prova, fica tranquilo. Família, assim funciona a acentuação gráfica. E para você ter certeza de aprendizado, tem que praticar. Já voltamos.